Oi, turma, bom dia, como vocês estão? Professor Luiz. Hoje a gente vai ver filosofia e primeiro as nossas dicas de estudo. Procurar aquele lugar reservado, silencioso, conseguir uns fones de ouvido para ficar bem legal, né? Não ter barulhos externos. Tendo a opção de que vocês podem pausar e voltar ao vídeo que vocês estão assistindo. Então é bom já deixar próximo a vocês o material didático, caderno, e vamos para a aula. Hoje, na nossa aula de filosofia, a gente vai falar sobre reflexão filosófica. Aí a gente já vai começar com esse com essa pequena figura, né? E aí a gente está dizendo assim na figura. O cara está gritando num radiofone que está investido ao contrário, né? E ele está dizendo assim: você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Então ele está falando aí que ele mesmo é um dos ignorantes, né? Porque ele não tem cultura, ele não está lendo nenhum livro e está querendo que a pessoa seja igual a ele. E aí a gente vai ver o que é a atitude filosófica. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Essa aí é uma reflexão que foi feita pelo escritor, né, Augusto Cury. Então aí a gente vai ver atitude filosófica, né? E ele diz assim: é um conceito que significa, acima de tudo, romper com o senso comum e olhar com espanto o que há de mais trivial no nosso cotidiano. A problematização da realidade é, portanto, central e ela seria o motor da filosofia. Lembrando que a filosofia nasceu na Grécia Antiga por volta do século 7 a.C., com o questionamento ao conhecimento tradicional, baseado nos mitos e na crença, né? Eles estavam cansados já de tantos deuses e tanta mitologia e eles resolveram criar a filosofia. O senso comum grego assumia uma consciência mística e tornava como evidente as explicações baseadas nas narrativas dos mitos. E a gente vai ter esse quadro que é o espanto, né? E ele é do Barsky Flower Tower, atirador de flores. A atitude filosófica tende a contestar o habitual e pensar de forma nova e comum. A gente vê aí que tem um cara, ele está jogando flores como se fosse uma granada ou uma bomba. É daquelas artes que a gente tem que refletir. O espanto. A filosofia nasce do espanto. A atitude do filósofo é a de encarar como inédito tudo e todas as coisas. A gente sabe, né? A gente estudou nas aulas anteriores que essa filosofia, ela é uma filosofia da busca e da dúvida. Então, quando a gente diz assim, eu não tenho dúvida, eu não preciso mais aprender, eu já sei de tudo. Então, a gente está deixando de usar o raciocínio e parando de filosofar. Então ele diz assim: se posiciona com distanciamento, perde o costume, o hábito, percebe-se como ignorante, sendo necessário investigar para conhecer. Segundo Aristóteles, de fato os homens começam a filosofar agora como na origem por causa da admiração, na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. O espanto, né, que é a referência lá no nosso quadro, essa admiração é perplexidade referida por Aristóteles. É o que tira o indivíduo da inércia e o lança à busca pelo conhecimento. No mito da caverna, metáfora proposta por Platão, o filósofo também afirma a importância do olhar crítico sobre a realidade e a necessidade da busca por novos saberes. Quem lembra do mito da caverna, né? Ele falava sobre pessoas que ficavam presas dentro de uma caverna e viradas de costa para a sombra das coisas reais que eram projetadas de fora da caverna para dentro da caverna. E um dos indivíduos
ele conseguia sair dessa caverna e ele conseguia contemplar a realidade. E ele, depois de conseguir essa liberdade, ele voltava até a caverna e tentava libertar os outros, né, contando as maravilhas que era lá fora, do que era real. Porém, aquelas pessoas estavam tão acostumadas com aquela realidade deles que eles preferiam ficar na caverna ao invés de arriscar a ver a realidade da forma que ela era. A atitude filosófica possui como ponto de partida a negação do comum e o questionamento. Dizer não aos hábitos e costumes para só depois de passar pelo crivo da razão. Afirmar ou concordar com algo. Negar as certezas do senso comum. É o princípio, momento do método proposto pela filosofia. Negar é questionar, é prever uma ou outra possibilidade. Sócrates, filósofo grego, conhecido como o pai da filosofia, tinha no questionamento a base para a busca do conhecimento verdadeiro. Segundo seus discípulos, dentre eles Platão, o filósofo não fazia afirmações, pois acreditava que não se podia ensinar nada a ninguém. A própria pessoa deve refletir e encontrar por ela mesma as respostas para os diferentes problemas. O espírito crítico é o fundamento da atitude filosófica, a incerteza constante que acompanha aquele que trilha o caminho do conhecimento, sendo então chamado de filósofo. Então ele dá uma definição sobre o que é ser um filósofo. Por fim, filósofo é todo aquele que desperta em si a necessidade da mudança, a inquietude e o amor ao conhecimento. Levam os indivíduos a filosofar, questionar suas certezas e propor um conhecimento mais apurado sobre a realidade. Tem gente que diz assim: a gente tem que ter uma opinião formada, tem que ter uma opinião própria, tem que se definir como algo, né, e seguir aquela definição que você fez. Para eles isso era errado. Para eles o certo seria a gente sempre estar mudando e aceitando novas ideias. Se eu estou buscando conhecimento, se eu estou buscando aprender algo novo, como eu posso dizer que as definições que eu consegui adquirir na minha história, na minha caminhada, são definitivas, né? Então está errado. É claro que eu tenho que estar aberto para novas possibilidades, novas ideias. E por fim, isso sim seria ser um filósofo. Por fim, agora eu deixo a atividade com vocês, né? Vocês vão ter que escrever 20 linhas do que você entendeu sobre dúvida filosófica. Você vai se concentrar, vai pegar esses slides, vai dar uma lida e vai me explicar em 20 linhas o que você entendeu sobre a nossa aula de hoje. E essa é a atividade de vocês. O conteúdo dessas aulas, gente, vocês vão estar podendo ter acesso lá na escolapequenospassos.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima.